eu entrar dentro de uma igreja, olhar a vida do pastor, olhar sua esposa, olhar o casal junto, e a gente sabe mais ou menos o que se passa para pastorear uma igreja, né? Eu estou pastoreando uma igreja ali em Porto Alegre, já faz uns 2 anos, é a segunda igreja que eu plantei, e tem sido um desafio a cada dia, pessoal. Então, é uma alegria. Eu quero agradecer ao Senhor pela honra de permitir eu subir aqui em cima e pregar o Evangelho. Eu queria que todos vocês abrissem suas Bíblias e deixassem elas abertas. Vocês estão ouvindo bem aí? Eu estou me ouvindo super bem aqui. Lucas, capítulo 16. Eu pediria, se tem alguém na rua, que entre. E todos os que estão aqui dentro, nesse momento, nós já cantamos bastante, que você abra sua Bíblia em Lucas 16 e não feche ela. Não feche a Bíblia. Fica com ela aberta e fica me analisando, fica me julgando. Julgando mesmo, assim, de verdade. A gente tem que analisar que nem lá o pessoal de Bereia, no Novo Testamento, em Atos. Lucas conta que Paulo, quando chegou em Bereia, disse que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Porque os crentes de Bereia analisavam tudo nas Escrituras para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Não é o Jackson, era Paulo, cara. E Paulo vai elogiar eles. Lucas, na verdade, que está escrevendo Atos, vai elogiar a atitude. Então você tem um dever aqui essa noite. Você tem que me julgar. Tem que conferir na Escritura se o que eu estou falando é verdade. Tá bom? E tem uma coisa que tem que acontecer aqui essa noite. Se eu falar algo que não é bíblico, a Bíblia diz que sobre os falsos mestres sobrevirão uma condenação terrível. Então eu estou lascado aqui essa noite. Eu estou ralado. Estou perdido. Porém, se o que eu falar que essa noite for verdade, aí não sou eu que estou não sou eu que estou perdido. Aí é você que tem que se conformar ao que o Evangelho está dizendo. Tá bom? Lucas capítulo 16, versículo 19. Passo a ler. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado, o quê? Isso, o pessoal está lendo, legal. Coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm o quê? E o quê? Vamos de novo. Respondeu Abraão: eles têm e os profetas, ou seja, a lei
os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e os profetas, a Escritura. Eles têm a Bíblia. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Uma experiência fantástica, né? Aí o que Abraão diz? Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Fica com a Bíblia aberta e não fecha. Pessoal, vocês cantaram aqui que vocês querem conhecer a Deus, que a gente quer. A nossa geração é uma geração que faz umas canções muito legais, assim, muito bonitas. Antigamente não tinha isso. Antigamente o cara pegava um texto da Escritura, colocava ali uma música e cantava. Nossa geração é uma geração que gosta de poema, né? É um reflexo um pouco do pós-modernismo. Então a gente gosta de sensações. Isso não é ruim, isso é bom. A gente gosta de cantar para Deus, né? Tipo, eu quero te conhecer, quero conhecer tua mente, quero conhecer o teu coração. E eu estou pregando um evento de jovens, né, Ivan? A juventude aguenta a paulada, então. Então, jovem, você que está aqui essa noite, quantas vezes tu já leu tua Bíblia desde a tua conversão? Se tu não leu nenhuma, se ano passado tu não leu a Bíblia nenhuma vez, tu está mentindo quando tu canta isso. Porque não tem outra forma para conhecer a Deus sem ser com as Escrituras. Aí a oração, nós vamos conhecer a Deus na oração, na caminhada, mas isso tudo vertendo da Escritura. Isso tudo vertendo do texto bíblico. Minha pergunta para você, jovem: qual foi a última vez que você chorou, não cantando, mas lendo a Bíblia? Qual foi a última vez? Se nós queremos conhecer a Deus, se nós amamos Jesus, nós amamos a palavra de Jesus. Esse texto que eu li aqui para vocês, em Lucas capítulo 16, é Jesus que está falando. É Jesus. Jesus fala sobre o inferno. E se eu amo Jesus, eu amo o que Jesus disse. E eu preciso voltar a minha atenção para o que Jesus falou. Olhando isso aqui, é meio forte. Nós ouvimos muito falar sobre presença de Deus. E há uma presença de Deus poderosa no inferno. Porque Apocalipse capítulo 14, versículo 10, diz que as pessoas que são atormentadas no inferno são atormentadas não pelos demônios. Isso é uma visão católica do inferno. O demônio com tridente, tocando o tridente na pessoa. No inferno, as pessoas que são atormentadas por Deus. Apocalipse capítulo 14 e versículo 10. Os incrédulos são atormentados diante dos santos anjos de Deus e do Cordeiro. A presença de Deus, você vai ser e eu serei exposto à presença de Deus na eternidade. Fato é que todos seremos reconciliados com Deus. Uns reconciliados com o amor e outros reconciliados com o juízo de Deus. Mas hoje, enquanto você está vivo, enquanto você está me ouvindo, você tem um tempo de vida ainda, eu não sei quanto tempo, e nem você sabe. Semana passada, como pastor, eu fui fazer uma cerimônia fúnebre aqui em Novo Hamburgo. Pastor, pai de um irmão lá da igreja, um homem de Deus, com 50 anos. Pensa num cara ativo, pensa num cara em forma. Deu uma embolia pulmonar e morreu. Você é frágil. Todos vocês que estão aqui e eu, nós somos frágeis. Não há nada que te dê segurança. Há mais certeza que levantaremos do túmulo, dizia o puritano Thomas Watson, do que levantaremos da cama amanhã de manhã. Então eu chamo a tua atenção aqui essa noite.
É como se sobre cada cabeça aqui houvesse um cronômetro em um tempo decrescente, voltando no tempo. Quanto tempo você tem aqui essa noite? 2 anos? 4? 6 meses? 5? 1 semana? 2 dias? 7 horas? Quanto tempo? Fato é que nós iremos aqui nos caixões, iremos nos enterros uns dos outros. Você que está aqui vai ir no enterro de alguém que está aqui. E nós precisamos parar e ver o que a Escritura fala acerca disso. Pois bem, vem comigo. Jesus falou sobre o inferno abertamente. Ele falou sobre o inferno de forma aberta, de forma clara, de forma pública. Ele falou sobre o inferno. Porque chega um momento na vida das pessoas em que Deus diz não. Vou dar uma aliviadinha no cajado aqui. Quem se lembra da série Eu, a Patroa, as Crianças? Sabe, uma frase do Michael Guile, né? Não. Chega uma hora que Deus diz não. Chega uma hora que Deus diz basta. Alguém, por gentileza, faz um favor para mim. Uma pessoa, abre a Bíblia em Provérbios, capítulo 1, e o versículo 24. E fica de pé e lê. Provérbios 1, 24. Cara, achou, fica de pé e lê. Provérbios de Salomão 1, 24. Obrigado, pastor. Escutem o pastor, pode falar, pastor. O 25 e eu acho que o 26 também, vamos ver. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu remirei na vossa perdição e zombarei, vindo do vosso temor. Deus está dizendo, eu clamei, eu chamei vocês, mas vocês não ouviram. Vai chegar um tempo em que vocês vão clamar, e eu, o Senhor, vou rir. É Deus dizendo, é Bíblia dizendo. A Bíblia fala na vingança de Deus. E o termo é esse. E a gente quer maquiar. E a gente quer defender Deus. Não. Aqui o texto está dizendo que vai chegar um dia em a pessoa clamou. Em Deus pediu, Deus chamou. Deus enviou o pregador, a palavra, está tudo na mão. Tem igreja, está tudo. E a pessoa recusou. E daí vai chegar um dia que essa pessoa vai clamar. E aí Deus vai rir dela. Alguém, por gentileza, abre a Bíblia em Jeremias, capítulo 15, e o versículo 1. Jeremias, capítulo 15, e o versículo 1. Jeremias, profeta Jeremias 15, 1. Pode ler, meu irmão, por favor. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os diante de minha face e saiam. Obrigado. Deus disse para Jeremias assim, cara, ainda que Moisés e Samuel orassem, eu não ia atender esses caras. E a gente tem uma questão de assim, Deus sempre vai te ouvir. Não. Chega um dia em que Deus diz, acabou, basta. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Chega um dia em que Deus diz, não vou te ouvir. Pode haver uma intenção eterna, um clamor eterno, mas eu não vou ouvir. Jesus fala aqui sobre o inferno, e quem está falando aqui é Jesus. Tem uma outra questão, na Bíblia de vocês provavelmente há um título escrito, a parábola do rico e do Lázaro. Esses títulos, tirando os títulos do livro de Salmos, todos os outros títulos foram colocados por estudiosos da Bíblia, para melhor organizar o texto bíblico. Ou seja, eles não estavam nos textos originais e nem nas cópias.
Então, alguns teólogos acabam discutindo se o que Jesus está falando aqui é ou não é uma parábola. Primeiro porque Jesus começa com o verbo haver, e ele diz, ora, havia. Essa forma de falar é a mesma forma que é usada em 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 1, onde o livro de Samuel diz, havia um homem chamado Eucana, pai de Samuel, e nós sabemos que a história de Samuel não é uma parábola. Jó, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que havia um homem chamado Jó, e nós sabemos que Jó não é uma parábola. Então, eles dizem, Jesus está usando uma linguagem própria do Antigo Testamento para narrar algo que aconteceu. Outra coisa, as parábolas de Jesus não levavam nomes. Esse texto fala sobre Lázaro. Em nenhuma outra parábola de Cristo há um nome. Terceira razão, porque alguns estudiosos dizem que isso não é uma parábola, é o fato de Jesus não estar comparando nada a nada, porque as parábolas eram comparações. O reino dos céus é semelhante a... E ele comparava, é uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu. Aqui eles não estão comparando nada. Então eu quero chamar a tua atenção para, digamos que esse texto aqui não seja uma parábola. Jesus começa falando sobre a narrativa desse cara. É um rico. Ele tem confiança no dinheiro dele. Como muitos aqui talvez confiam na sua saúde, na sua posição, na sua pouca idade. Eu quero te chamar a atenção e eu quero perguntar para vocês se vocês já viram caixões pequenos. Com 12 anos, eu perdi um grande amigo meu, era o meu melhor amigo, e eu já fui apresentado para a morte com 12 anos. E ele tinha 12 anos, era um amigão meu. E eu me lembro que com 12 anos, lá tinha um caixão por tamanho dele. Morreu no dia 15 de dezembro de 1994. Você que é moço, o que te diz que você vai chegar à velhice? Aí Jesus começa a falar sobre esse rico e esse mendigo. Engraçado que na eternidade, o rico que está mendigando, mostrando que o dinheiro dele, as posses dele, as condições terrenas dele, não influenciavam em nada a eternidade. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, e isso pode acabar daqui a 2 horas. Isso pode encerrar daqui a 2 horas. Mas nós precisamos, a nossa geração precisa retornar para a palavra. Porque eu quero chamar a tua atenção aqui, porque não existe louvor que liberta. O louvor não liberta coisa nenhuma. Louvor não liberta ninguém. O louvor não liberta nada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, mas Jesus também disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que liberta é conhecer Jesus, é conhecer a palavra, e a palavra pregada, porque Romanos diz, como ouvirão se não há quem pregue? A nossa geração precisa parar e olhar isso aqui, porque Jesus fala sobre terrores, sobre alguns terrores do inferno que estão aqui contidos nesse texto. O primeiro terror que Jesus fala é um terror para os olhos, versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. O primeiro terror do inferno é um terror para a visão. A vontade talvez lá seja fechar os olhos, mas não há pálpebras lá. Ele levanta os olhos no inferno. O primeiro terror do inferno é um terror para a visão. Esses olhos que não contemplavam o Senhor,
Esses olhos que em vida não eram usados para meditar na Escritura. Uma vez eu perguntei para o meu pastor, eu disse assim: qual é um dos teus maiores medos? Aí ele disse assim: ficar cego. Eu disse: por quê? Porque eu não vou poder ler a Bíblia. Um homem que em um ano lia a Escritura umas 16 vezes. A filha dele de 9 anos já tinha lido toda a Bíblia. Nós fazíamos umas brincadeiras da Bíblia e ela ria com 9 anos. Um dia ela foi, eu disse assim: Késia, por favor, pega um pouco d'água para mim. Eu disse: dá-me de beber. Eu falei para ela, e ela disse: por que me pedes tu de beber, sendo tu judeu e uma mulher samaritana? A guria era tipo um ET. Mas aqui o texto está dizendo: e ele levanta os olhos do inferno. Os terrores que os olhos contemplam no inferno. E eu quero chamar a tua atenção hoje, dia 25 de abril de 2015, às 10h30, nesse momento, algo está acontecendo no inferno. Nesse momento, há algo acontecendo. Nesse exato momento, os olhos dos ímpios e de muitos religiosos, nesse momento, contemplam coisas horríveis. Mais de uma pessoa morre no mundo por segundo. É como se a cada estalar de dedos, uma nova pessoa estivesse entrando na eternidade. Como serão os teus 5 primeiros minutos na eternidade? O que os teus olhos contemplarão? Porque uma coisa é fato. Não é certo que vocês farão faculdade ou concluirão a faculdade. Não é certo que vocês comprarão a casa própria. Solteiros, não é certo que vocês casarão. Não é certo nada. Mas uma coisa é certa: a morte. Então, quando falamos de morte, estamos falando de algo comum a todos. E isso nos chama a uma responsabilidade diante do Deus que falou isso aqui na Escritura. Você pode enganar todo mundo, você pode enganar o pastor, você pode enganar todo mundo, você pode ter suas quebradas e achar que eu sou xodozinho de Deus, Deus me perdoa e Deus está te dando corda, meu amigo. Como dizia Jonathan Edwards, a situação dos ímpios não possui nenhum sinal que mostre para eles que eles morrerão em uma semana. Parece que está tudo tranquilo, quando de repente sobrevém uma repentina destruição. E Jesus diz que o rico ergue os olhos no inferno. Os olhos estão funcionando no inferno. O segundo terror no inferno é um terror para o tato. Versículo 24. Então o rico, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O terror para o tato é tão grande que o dedo do mendigo de Lázaro, molhado na água com uma gota, segurada pela tensão superficial da água, e isso sendo colocado na língua do rico, já seria um alívio. Que situação é essa? Com certeza você e eu nunca passamos por essa situação. Aqui em Porto Alegre houve o incêndio das lojas Renner. Eu conheci, morava na minha rua, um homem que trabalhava nas lojas Renner, e ele
tinha enlouquecido, porque ele viu seus colegas sendo consumidos pelas chamas, e ele viu o pavor do homem e das mulheres diante do fogo. No incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, você pode ver, as pessoas se atiram, sabendo que não vão viver, mas a chama do fogo vem vindo atrás. Jesus não tinha uma outra imagem para colocar isso, e há um grande problema, porque os teólogos dizem assim: não é fogo, não é fogo, não, isso aí é algo alegórico. Mas por que o céu não é alegoria? Por que a rua de ouro no céu é a rua de ouro? Por que quando a Bíblia fala do céu é exatamente daquele jeito? Daí quando a Bíblia fala do inferno não é bem assim. Cara, é um terror para o tato. Terceiro terror, o primeiro terror é para os olhos, o segundo é para o tato. O terceiro terror está no versículo 25. Disse, porém, Abraão. É um terror para a audição. O inferno é um local de orações não respondidas. O inferno é um local onde diz Jesus, lá haverá choro e ranger de dentes. Não é o Alfred Hitchcock que disse isso, é o Deus de amor, Jesus Cristo. Em João 3, o capítulo do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 36 diz, aquele que não tem o filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Não é a ira do diabo, não é a ira do inferno. Sobre o ímpio permanece a ira de Deus. E ímpio, a gente coloca aqui falsos crentes, falsos pregadores, pessoas que negociam o evangelho. Aí Jesus continua. Interessante que Apocalipse capítulo 21 e versículo 8 fala sobre que o inferno, ele possui um cheiro de enxofre. É um terror para o olfato. O cheiro de morte, o cheiro de putrefação, cheiro de coisa estragada, cheiro de juízo. Porque hoje tem a galera que sente cheiro da presença de Deus. Eu nunca senti cheiro da presença de Deus. Não sabia que Deus tinha cheiro. Mas no inferno vai ter. O cheiro do juízo. Aí ele continua. E no versículo 27 está o sexto terror do inferno. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à casa de quem? Vamos lá. Me analisa aí, pessoal. Versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, né? A casa do meu pai. Ele lembra. Ele está no inferno e ele lembra. É um terror para a memória. Eu estava lá, dia 25 de abril de 2015. Foi falado, eu fui avisado. E eu achava que Deus era um bobo, um Papai Noel, que sempre iria perdoar os meus pecados. E eu descobri que tem um momento em que Deus diz, não. Ah, mas o sangue de Jesus, não. Acabou. O inferno é Deus dizendo para alguns homens, acabou a palhaçada. É um terror para a memória. Ele se lembra no inferno. Isso é palavra de Deus. Isso é escritura. E você é jovem. Perguntar para os pastores, para os irmãos mais velhos aqui. Isso era comum antigamente. Ouvir pregações sobre o inferno, sobre o juízo. E o pregador dizia:
Toma jeito. Te arrepende. Hoje o clamor é outro. Hoje o clamor que nós vimos nas igrejas, nas televisões, o movimento gospel, é um clamor para prosperar. É um clamor para ter a presença de Deus. Que presença é essa que não muda a gente? Que evangelho é esse que não muda o Brasil? Que evangelho é esse que não muda a criminalidade do nosso estado? Que evangelho é esse que não muda o quadro político da nossa nação? Ah, mas nós temos um monte de evangélico. Nós temos evangélicos. Nós não temos evangelho no Brasil. Onde está o conhecimento de Deus? Onde está o conhecimento da Escritura? O conhecimento da pessoa de Deus? Quem é Deus? Jesus está falando aqui. Versículo 26, eu entendo que o inferno é um local de separação. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. É um local de separação. É um local de separação eterna. Eu sou casado há 10 anos. Eu amo minha esposa. Tenho 1 ano de noivado, mais 1 de namoro e mais 10 de casados. E a minha esposa, ela é tudo para mim nessa terra. Depois de Cristo, ela é tudo. Depois de Jesus, ela é tudo. E eu, às vezes, vou viajar, eu fico um dia longe de casa. Eu fico uma angústia. Eu respeito, tem casal. Esse dia eu vi um casal que fica um mês longe. Casal que vai para os Estados Unidos, um e o outro não vai. Eu respeito, eu só não entendo. Dá 2 dias. Agora eu vou em maio para o Rio de Janeiro. E depois volto em agosto para o Rio. Já me dá um nervoso. Meu Deus. Como é que eu vou ficar longe da minha mulher? Eu chego em casa depois de 2 dias. A minha esposa me abraça e chora. Cara, o inferno é um local de separação eterna. E aqui não é é de tudo o que é bom. É de tudo o que é louvável. Continuando. Que tipo de lugar será e é o inferno? Rápido. Um lugar eterno. Dizia alguns poetas tentando expressar o que é eternidade. E eles diziam eternidade. Um princípio sem fim. Quem é que já serviu o exército? Poucas pessoas, né? Mas sabe o que é campo, né? No exército. Cara do pastor. O camarada chega lá. Todo mundo conta. Aquilo é o inferno. Mas acaba. Um amigo meu chegou no exército. Ele passou uma semana comendo limão. Ele tem uma gastrite crônica até hoje. Aquilo acabou. A questão aqui é que o inferno, ele é eterno. Passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 bilhão, 1 trilhão. E não termina nunca. E não acaba nunca. E não encerra nunca. Aí ele continua. O inferno é um local de péssimas companhias. Em Apocalipse 21:8 vai estar a lista de quem vai estar no inferno. O inferno é um local da colheita. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis. Não se engane. De Deus não se zomba. Ou Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. É impossível você viver uma vida
que zomba de Deus e Deus te colocar no céu. É impossível. O inferno é um local sem a porta de saída. E mesmo que tivesse, o ímpio não abriria. Porque o ímpio que vai para o inferno, ele odeia a Deus. Ele odeia. Ah, mas ele quer ir para o céu. Desde que Deus não esteja lá. Porque ele odeia a palavra de Deus. Ele odeia as leis de Deus. Ele odeia a soberania de Deus. Ele ama o seu estilo de vida. O ímpio, se ele pudesse seguir a vida dele aqui na terra do jeito que ele vive, eternamente ele seguiria. O cristão, ele anseia por chegar e por enxergar o rosto do seu Salvador. O inferno é um local sem esperança. O inferno é um local da justa retribuição de Deus aos homens. É Deus que envia as pessoas ao inferno. É Deus. É um ato justo de Deus. Aí eu te pergunto, se Deus não poupou os anjos que pecaram, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, se Deus não poupou os homens na época de Noé, se Deus não poupou nem o seu filho na cruz, porque a cruz não revela só amor, a cruz mostra a forma como Deus odeia o pecado. Eu te pergunto, por que você acha, e por que eu acho, que Deus vai pegar o pecador não arrependido, vai dar um beijinho no rosto dele e vai dizer, entra para a eternidade, vamos passar a eternidade junto. Se a obra de salvação começa com a regeneração, que é a mudança, Ezequiel 36 fala, dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, e eu colocarei um coração de carne, e eu vou fazer com que vocês guardem os meus mandamentos. É uma obra de Deus. Deus transforma o pecador, e esse pecador, ele é regenerado, e ele passa a amar aquilo que Deus ama, e odiar aquilo que Deus odeia. Ok, Jackson, eu quero lembrar vocês uma coisa, você não está no inferno ainda. Há uma saída aqui essa noite. Eu quero, e eu não vim aqui falar isso, pregar isso como um inconsequente. Há uns tempos atrás, eu fiquei pensando, quando a gente é somente pregador itinerante, a gente tem mais coragem às vezes. Aí tu começa a pastorear a igreja, começa a ver as mazelas do dia a dia de cada um. E o nosso coração às vezes é sempre trazer uma palavra para animar as pessoas. E eu sei, e eu reconheço que talvez aqui dentro tenham pessoas que estão passando por crises existenciais terríveis. Pessoas que estão aqui dentro, talvez passando por depressão, lutando contra coisas que querem destruir a tua vida. Só que eu sei uma coisa também, meu amado, que não existe maior amor pastoral do que o de Jesus. E Jesus falou essas coisas. A tua eternidade é muito séria. Será que todos que estamos aqui vamos para o céu? Será que todos os que estamos aqui essa noite... E essa pergunta eu fiz na igreja que pastoreio. Eu fiz essa pergunta lá na igreja que eu pastoreio. Eu perguntei assim, será que todos que estamos aqui, será que todos vamos para o céu? Será? Se a Bíblia diz que a porta que conduz ao céu é estreita e a porta que conduz à perdição ela é larga, será que todo mundo, será que não tem ninguém aqui? Será que isso aqui foi em vão? Será que esse texto da Escritura é em vão na tua vida? Será que não há ninguém que tenha que se arrepender aqui essa noite? Há uma saída, há uma placa na porta do inferno escrita com o sangue de Jesus. Pare. Há uma saída para você. Há uma saída amorosa. Há uma saída graciosa.
há uma saída verdadeira, há um caminho justo. O nome dele é Jesus. Havia um homem que ia a julgamento, e ele estava desesperado. Ele chegou para um amigo dele e disse assim: cara, eu estou indo a julgamento. Eu vou te pedir uma coisa, tu pode ir comigo lá dentro do tribunal. Tu pode só segurar na minha mão na hora que o juiz bater o martelo, porque eu vou ser condenado, cara. Aí o amigo dele olhou para ele e disse assim: eu não posso ir contigo, mas eu posso fazer uma coisa por ti. Eu posso te dar um terno, uma gravata, um sapato bem bonito, e tu vai bem vestido para o tribunal. Ele: tá bom, já me ajuda. Não é tudo, mas já é alguma coisa. Aquele homem deu tchau para o seu amigo e chegou para um segundo amigo e disse assim: meu amigo, eu estou indo a julgamento, e eu queria um amigo que entrasse comigo lá dentro e tivesse do meu lado no momento mais crítico da minha vida, e ele segurasse a minha mão quando o juiz batesse o martelo. O segundo amigo olhou para ele e disse: eu não posso ir contigo até lá, mas eu posso ir contigo até a porta. Eu vou contigo até a porta do tribunal, eu posso ir contigo. Esse amigo olhou para ele e disse: tudo bem, já me ajuda. Ele chegou para o seu último amigo, o seu terceiro amigo, e ele disse assim: eu estou indo a julgamento, eu estou nervoso, eu estou desesperado. É certa a minha condenação, eu não tenho saída. Por favor, vá comigo e esteja no momento mais triste da minha vida e segure na minha mão no momento que o juiz bater o martelo. O segundo amigo olhou para ele e disse assim: eu não somente vou contigo, como eu vou entrar lá dentro, como eu vou advogar a tua causa, e eu vou te livrar da condenação. O primeiro amigo é o dinheiro. O dinheiro compra roupa, o dinheiro compra casa, o dinheiro compra carro, o dinheiro compra posição social, o dinheiro compra destaque, o dinheiro compra, nos dias de hoje, até pregador. Mas o dinheiro não vai até o tribunal com a gente. O dinheiro não entra dentro do tribunal e nos absolve. O dinheiro não tem poder de nos resgatar da condenação eterna. O segundo amigo são os familiares, é a esposa, é a mãe, é a namoradinha. Vai até a porta, não entra no tribunal, vai até o hospital, vai até o cemitério, mas não entra com você lá. Mas o terceiro amigo é Jesus. O terceiro amigo é Jesus. Aquilo que o primeiro amigo, o dinheiro, não faz, aquilo que o segundo amigo, a família, não faz, ele faz. Ele pode mudar a tua vida aqui essa noite. E eu não estou falando de dinheiro. Ele pode salvar você. Ele é poderoso para resgatar você dos vícios. Ele é poderoso para resgatar você do seu pecado. Ele é poderoso para resgatar você daquilo que você tem nojo e que existe em você. Ele é poderoso para mudar a tua vida. Jesus é poderoso. É tudo sobre Jesus no Evangelho. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Jesus é o Salvador dos desesperados. Jesus é o Salvador dos homens. Jesus é aquele que vai até lá e salva os pecadores do inferno. Não há nenhum homem no céu que mereça estar no céu. Existem salvos no céu. Alguém veio e o salvou. Porém, como dizia o puritano Thomas Watson, no inferno é como se estivesse um tapete escrito: todos os que estão aqui merecem estar aqui. E no céu, um outro tapete escrito: nenhum daqueles que estão aqui mereciam estar aqui. Ou seja, todos os que estão aqui não merecem estar aqui. No céu ninguém merece estar. Mas pelos méritos de Jesus, pelo que Jesus fez na cruz, pelo que foi a vida de Jesus. Lutero dizia que a vida de Jesus foi uma grande troca.
Quando o pecador se arrepende, quando o pecador se arrepende do seu pecado e crê em Jesus. No arrependimento eu olho para mim, mas em crer em Jesus eu olho para Jesus. Primeiro eu olho para quem eu sou, eu olho para as minhas falhas, eu olho para os meus pecados. E quando eu olho na Escritura quem eu sou, eu descubro uma coisa: eu sou pior do que eu imaginava. Mas quando eu olho para Jesus, eu descubro uma segunda coisa: Jesus é maior Salvador do que eu imaginava também. A graça de Jesus é maior do que eu imaginava. Lutero dizia, a vida de Jesus. Porque Romanos vai dizer que a justificação que nos foi imputada, a vida de Jesus, foi transferida para a vida do salvo. Ele se arrependeu dos pecados dele, aí Deus pega a vida de Jesus, todos os méritos da vida de Jesus, e ele transfere para a vida do cristão. Então, não existe esse papinho de Deus estar se agradando de ti, por causa de ti. Ninguém agrada a Deus, só Deus agrada a Deus. Jesus é Deus, agradou o Deus Pai. Então a vida de Jesus é transferida para a nossa vida. Mateus 3,17. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus passa a falar isso do cristão. Não é somente a morte de Jesus que tem efeito na nossa vida. Porque se fosse assim, Jesus viria ao mundo adulto e já morria na cruz. Com a morte dele, ele resgata a minha morte. Mas com a vida dele, ele resgata a minha vida. Ele resgata a minha história. Ele resgata tudo que há de errado na minha vida. Com todo o respeito, com todo o amor do meu coração por vocês. Mas o Evangelho não vai fazer vocês melhores. O Evangelho vai matar e vai ressuscitar. O Evangelho mata o nosso eu. Não é me ajuda a melhorar. Não, ele não vai melhorar. Não é um reparo. Ele mata e ressuscita. A conversão é isso. O batismo é isso. Eu morro e ressuscito com Cristo. O meu velho eu, o velho Adão morre. Eu quero orar com você. E há só um pedido aqui que eu quero fazer. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Não teremos fundo musical enquanto eu estiver orando. Só há um pedido, nós vamos ficar de pé, por gentileza. E eu gostaria só que você, em primeiro lugar, se há um não cristão aqui no nosso meio, se há alguém parado, afastado da igreja, se há alguém aqui essa noite, afastado do Evangelho, se há um não cristão aqui essa noite, eu quero dizer para você duas coisas. O inferno é real, mas Jesus é Salvador. O inferno é terrível, mas Jesus é amoroso. E Ele pode salvar a tua vida. Se há alguém afastado da igreja, afastado de Cristo, porque não existe vida cristã afastado da igreja. Se há alguém afastado de Cristo aqui essa noite, convite. Ou na verdade não é nem convite. Convite é o que a gente faz nos dias de hoje. Biblicamente os apóstolos não convidavam ninguém, eles ordenavam. A gente não vê João Batista dizendo: olha Herodes, eu quero te convidar a tu te arrepender. Não, era ordem: arrependei-vos. Então eu quero, com muito amor no meu coração, eu quero te ordenar aqui essa noite, que você se arrependa. Que você se arrependa do seu pecado. Que você se volte para Jesus. Que você creia que Jesus é Salvador. Que você se volte para a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, se há algum cristão nominal que vive uma vida de aparência, todos aqui pensam que você é o que você sabe que você não é. Você dá a entender que ora mais do que ora. Você dá a entender que lê mais a Bíblia do que lê. Você dá a entender que é mais santo do que você é. Tua vida é uma farsa. Meu convite aqui essa noite, minha ordem, é que você se arrependa dos seus pecados
e que você creia em Jesus, creia no poder do Evangelho, porque isso aqui não é para matar ninguém, isso aqui é para trazer vida. Eu encerro dizendo que eu tinha 4 anos de idade, e eu botei o dedo na tomada, e eu estava botando o dedo na tomada, e o meu pai me deu um tapa. Mas cara, pensa num tapa, um tapa gaudério, do lado do ouvido, mas bem dado. Era ou botar o dedo na tomada ou tomar um tapa. Aquele tapa foi um dos maiores atos de amor do meu pai por mim. Quando Jesus fala do inferno, aí é a mesma coisa. A gente tem ou o inferno, ou ouvir sobre o inferno. Não tem terceira opção. É um ato de amor do nosso Deus. Porque ninguém quer fazer esse trabalho. A gente não é popular por falar do inferno. A gente não é querido por falar do inferno. Tem pessoas que saem dizendo, às vezes reclamam porque o cara falou do inferno. É um trabalho que ninguém quer. Mas é um trabalho de amor. Há um ato de amor no nosso Deus em nos chamar a nossa atenção. A Bíblia diz que o filho é corrigido. Jacó era filho, Esaú não. Esaú viveu como queria. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, com muito temor e tremor, eu quero te agradecer. Obrigado por essa igreja tão amada. Obrigado pela vida do pastor Alexandre. Obrigado pela vida desse homem. Obrigado pela vida do pastor Ivan. Obrigado pela honra deles terem permitido subir aqui em cima e repartir um pouco do teu evangelho com o teu povo. Eu te peço, amado Jesus, que o Senhor gere arrependimento aqui essa noite. Sem nenhum pensamento de superioridade, porque eu não sou superior a ninguém que aqui está. Mas com o coração cheio de amor por esse povo, Jesus, eu te peço que haja conversão aqui essa noite. Que haja arrependimento. Que haja mudança de vida. Que haja transformação. Que haja conhecimento de quem o Senhor é, por intermédio da tua palavra. Jeremias disse: converte-nos a ti e nós seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Em nome de Jesus. Gere fé, Senhor. Porque se o Senhor não der fé, ninguém crerá. Gere arrependimento. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia desse irmão que ora pelo seu familiar nesse momento. Tenha misericórdia. Se enquanto eu pregava, foi gerado no coração de alguém que aqui está uma necessidade, uma lembrança de algum familiar, lembrança de algum conhecido, e essa pessoa está aqui nesse momento orando. Ajuda-nos a entender, como disse Abraão, ele tem Moisés e os profetas, eles têm as escrituras. Não há nenhuma revelação maior do que a Escritura, Senhor. A Escritura é poderosa para revelar quem o Senhor é, no juízo e no amor. Portanto, salva aqui essa noite. Abençoa essa igreja. Abençoa o pastor dessa igreja. Que o Senhor possa dar cada dia mais força e vigor para o teu filho continuar amando e conduzindo esse rebanho. Em nome de Jesus, abençoa cada dia mais esse povo que se reúne aqui em Canoas. E que pelo poder do Evangelho, eles possam a cada dia mais influenciar sua sociedade. No nome de Jesus, eu te peço para a glória de Deus Pai e para o nosso bem. Amém.